O som veio antes da frase. Um som seco, deslocado do ambiente elegante de Mônaco. Um riso curto, meio descrente, meio condescendente. Era início de tarde, e o sol batia forte nas fachadas claras dos prédios que cercavam o porto, refletindo a luz de um jeito quase ofensivo para quem carregava tensão por dentro. Ayrton Senna estava parado, de macacão parcialmente aberto na cintura, os braços apoiados no guardrail que separava o paddock do mar. O Mediterrâneo à frente parecia calmo demais, indiferente demais. Um azul profundo, quase irônico. Atrás dele a frase veio baixa, como quem comenta algo óbvio demais para precisar ser dito em voz alta. Você não aguenta essa pista. Não houve provocação explícita, não houve agressividade. Foi pior. Foi dita como constatação, como se fosse um fato técnico, um desses veredictos que nascem da soma de estatísticas, histórico, tradição. Mônaco não é lugar para improviso. Mônaco não perdoa a juventude. Mônaco exige pedigree. A frase atravessou o ar. Quente, entrou pelo ouvido de Ayrton e encontrou um espaço antigo dentro dele. Um lugar silencioso, onde ele guardava tudo aquilo que nunca respondia na hora. Ele não se virou, não reagiu, apenas respirou fundo. O cheiro de combustível se misturava ao sal do mar. Havia sons por todos os lados. Ferramentas batendo, motores sendo ligados, rádios chiando com vozes sobrepostas em vários idiomas. Um caos organizado, uma cidade inteira se transformando em pista. Ayrton fechou os olhos por um instante. Não para fugir, para se concentrar. Aquele silêncio interno sempre vinha antes de algo grande. Ele lembrou de Interlagos ainda cedo, da arquibancada vazia, do pai observando em silêncio, do kart pequeno demais para um menino que já carregava a responsabilidade demais. Lembrou de outras frases parecidas. Você não aguenta, você não vai longe, você não é forte o suficiente. Quando abriu os olhos, o mar parecia mais escuro, ou talvez fosse ele que estivesse mais atento. Mônaco não é uma pista comum. Não foi feita para corridas. Foi invadida por elas. Ruas estreitas, muros altos, curvas que surgem sem aviso. Não há área de escape. Não há perdão. Cada erro custa caro. Cada distração cobra juros. É um lugar onde a coragem precisa andar de mãos dadas com a precisão. E onde o medo, se aparece, não tem para onde correr. Minutos depois, Ayrton estava no carro. O cockpit apertado, quase claustrofóbico. O cinto pressionava o peito. O capacete encaixava firme, como se selasse um compromisso. O visor, ainda aberto, deixava entrar o ar quente e úmido, carregado de expectativa. O engenheiro falava no rádio, explicando ajustes, lembrando pontos da pista. Ayrton ouvia, mas não processava tudo conscientemente. Parte dele já estava em outro lugar. Sempre estava. Quando o motor ganhou vida, não foi um grito. Foi uma afirmação, um som cheio, consistente, que vibrava no corpo inteiro. Ayrton fechou o visor. Ali dentro, o mundo externo perdia importância. O luxo de Mônaco, os iates, as sacadas cheias de gente elegante, tudo desaparecia. Restava apenas a pista desenhada na mente. Restavam pontos invisíveis que só ele parecia enxergar. A primeira volta foi cautelosa. Pneus frios, freios ainda pedindo respeito. Ele sentia o asfalto através do volante. Cada ondulação, cada imperfeição. Mônaco falava. E ele ouvia. Na segunda volta, o ritmo aumentou. Na terceira, já não havia concessões. O carro parecia colado ao chão, mas ao mesmo tempo leve, quase flutuando entre os muros. Saint-Devote chegou rápido. A freada precisa, o volante girando no ponto exato. Beau Rivage subindo, exigindo força, concentração. Massenet fechando a visão, pedindo confiança. Casino brilhando sob o sol, traiçoeira. Cada curva tinha personalidade própria. Cada trecho exigia respeito. Ayrton não lutava contra a pista, conversava com ela. No rádio, alguém comentou sobre tráfego à frente. Ayrton não respondeu. Seus olhos já tinham calculado o que precisava. Ele antecipava movimentos, lia os carros à frente como se fossem extensões da pista. O mundo se estreitava. Os muros pareciam se aproximar. Para muitos, isso seria sufocante. Para ele, era foco. Então, a chuva começou. Primeiro tímida,
Algumas gotas no visor, um brilho diferente no asfalto. Para alguns, um problema. Para Ayrton, uma linguagem conhecida. A pista molhada muda tudo. Revela quem sente e quem apenas calcula. A aderência fica imprevisível. As linhas secas desaparecem. É preciso criar novas. É preciso confiar. Ayrton ajustou o ritmo sem pensar. O carro respondeu. A traseira escapava levemente em algumas curvas. Ele corrigia com movimentos mínimos, quase invisíveis. Não havia luta. Havia dança. Quem olhava de fora, via risco. Quem estivesse ali dentro, sentiria controle. Volta após volta, o tempo caía. Décimos se transformavam em segundos. No muro, engenheiros se entreolhavam. Alguns tentavam entender, outros apenas aceitavam. Algo raro estava acontecendo. Algo que não se explicava apenas com dados. A chuva aumentou. A pista ficou traiçoeira. Muros mais próximos, o erro mais caro. Ayrton seguia. Havia uma serenidade estranha em seus gestos. O carro passava a centímetros das barreiras com uma naturalidade quase desrespeitosa. Era como se ele confiasse em algo que os outros não viam. No rádio, a voz do engenheiro surgiu contida, quase incrédula. Melhor tempo. Pole provisória. Ayrton não respondeu. Continuou. Sabia que Mônaco não aceita relaxamento. Sabia que cada segundo ainda importava. Em uma curva lenta, o carro escapou. Mais do que o previsto. Um instante. Um suspiro. Qualquer outro teria levantado o pé. Ayrton acelerou. Não por desafio. Por instinto. O carro alinhou. O coração bateu forte uma vez. E seguiu. Quando o cronômetro finalmente parou, o silêncio no rádio durou mais do que o normal. Depois veio a explosão contida de vozes. Ele havia feito algo que não se fazia. Algo que não se esperava. Ayrton reduziu. Levou o carro de volta com cuidado. Tirou o capacete devagar. O rosto suado. Os olhos profundos. Não havia sorriso. Apenas cansaço. E algo mais difícil de definir. No paddock, a frase inicial já não circulava. Ninguém repetia. Alguns desviavam o olhar. Outros buscavam explicações técnicas. A chuva ajudou. O carro estava bom. Foi sorte. Tudo menos aquilo que incomodava admitir. Aquele jovem brasileiro tinha uma relação diferente com o limite. Mais tarde, sozinho, sentado em silêncio, Ayrton olhou para as mãos. Tremiam levemente. Não de medo, de descarga. Ele sabia que aquilo não definia tudo. Sabia que ainda havia corrida. Sabia que Mônaco cobra caro até o último metro. Mas havia algo importante ali. Uma confirmação íntima. Não para os outros. Para ele. Você que escuta essa história talvez já tenha ouvido algo parecido. Talvez alguém tenha dito que você não aguenta. Que o caminho é estreito demais. Que a margem de erro é pequena. Que o risco é grande. Ayrton não respondeu com palavras. Nunca foi sobre convencer. Foi sobre entrar no carro quando tudo dizia para não entrar. Foi sobre acelerar quando o instinto alheio mandava frear. Mônaco continuou ali, elegante, fria, implacável. Ayrton também, humano, disciplinado, intenso. Ele não precisou provar nada naquele dia. O que ficou foi a imagem de alguém que escolheu o silêncio e deixou que o tempo falasse. E o tempo, quando passa por Mônaco, não esquece. Porque no fim, não é sobre a pista. É sobre o que você faz quando dizem que não aguenta. É sobre como você reage quando o mundo se estreita. Ayrton mostrou. Sem discursos. Sem gestos grandiosos. Apenas sendo inteiro no lugar mais difícil. E isso, mais do que qualquer vitória, continua ecoando.